Então, professor Fabiano, o bambu tem muitas utilizações. A gente está pensando na região aqui, que você falou, tem quantas espécies no mundo? Estudos um pouco mais antigos falavam em 1250, Nossa, depois o número subiu para 1500. Hoje, seguindo alguns artigos aí, o pessoal já está falando em 1660 espécies. dá muita variação de uma para outra, assim? A resistência, a Muito, questão do muito. Tem bambu gigante, tempo de maturação, tudo isso? sim. Tem bambu, de um modo geral, a gente pode dividir em categorias os bambus. Aham. Tem duas categorias grandes, uma que se alastra, é o chamado bambu corredor, Sim. tipo esse vara de pesca, né? E outro bambu que dá em toceira e fica ali É. parado. Ah, Essa é uma sim. classificação. Então, esse é um básico. E a outra é quanto a gigante ou anão, ou intermediário. Então, no alto da montanha, normalmente tem aquele bambu anão, que é muito Sim. legal para paisagismo, e está sumindo. tá. O pessoal não sabe o que tem. E tem o bambu gigante que pode chegar da altura de um pinheiro, aí 30 metros. Mas dependendo do clima, você não tem bambu. Tem algum lugar do mundo que não tem bambu, por Tem, exemplo? tem. Por exemplo, na Europa, na Alemanha, lugar muito frio, porque o bambu é uma planta, ele é uma grama, uma gramínea Sim. tropical. Então ele está Precisa no de trópico. chuva, precisa de um clima mais E ameno. clima mais ameno. Mas tem no Japão e tudo. Então ele tem um limite. Algumas espécies suportam neve e tudo. Mas na Europa, por exemplo, quase não tem bambu. No entanto, a Alemanha é um dos países que mais estuda bambu no mundo. Nossa, Por que será, né? pois é. Tá, mas aqui no Brasil é nativo o bambu? Nativo. É. Paraná, por exemplo, tem mais de 50 espécies nativas. O lugar que mais tem bambu nativo no Brasil é a Bahia. Ah, é. O Brasil mesmo tem algo em torno de 300 e tantas espécies nativas. Nossa, e quanto tempo faz que você começou a estudar sobre isso, se interessar? Olha, eu comecei antes de fazer o mestrado, né? Então eu estava naquela dúvida ainda do que fazer na academia. E isso foi em Curitiba no final da década de 90, ali do século passado, então, né? É. Começo de 2000 ali. Que Já legal. estamos há algum tempo nesse caminho. E aqui na UTF você já tem uns projetos aí há algum tempo já trabalhando com isso. Você falou que vai surgir uma NBR para vocês poderem Então, implementar a mais. NBR já existe para construção de bambu, É. usando colmos de bambu, mas ela está em processo de amadurecimento e melhoria. Mas é uma delas, precisa de várias outras, né? Então, a norma regulamentadora de projetos e usos, ela vai ajudar muito nesse mundo do dia a dia da prática do bambu, né? São vários os desafios, né? Para que a gente tenha ainda no Brasil, aqui no Paraná, uma cadeia produtiva do bambu bem sólida e forte, né? Sim. E quais são algumas das coisas que dá para fazer com bambu? Olha, o bambu ele foi considerado, não sei se você sabia aí, mas a planta com maior potencial de sustentabilidade do planeta, por vários motivos. Então, algumas empresas aí fecharam blocos inteiros de planta fabril para produzir só a partir do bambu, porque é um elemento muito sustentável. Sim. Primeiro porque ele é a planta que tem o recorde de crescimento em altura, em biomassa no planeta. Tem o registro Guinness do Japão que marcou um bambu crescendo 1,24 m em um dia. Nossa. Quer dizer, você vê o bambu crescendo. Você não precisa de uma área muito grande para poder ter um bom aproveitamento, né, da planta. E além disso, ele captura carbono de forma muito eficiente, porque ele cresce muito rápido. Ele é uma gramínea que diferente da árvore, que você corta e ela brota algumas vezes, depois morre. O bambu tem um ciclo contínuo longo que você pode ficar colhendo anualmente, não só o elemento estrutural, que é o como para produzir casa, pontes e assim por diante. E aí tem mais de 4.000 produtos que ele pode produzir, mas também ele produz comida, né? O broto é comestível. Então ele ajuda na segurança alimentar e ele acaba sendo um elemento muito importante para combate a eventos críticos aí, climáticos e ambientais e qualquer emergência social. Porque é uma planta que permite você fazer um abrigo provisório muito rapidamente, por exemplo. Quem tem isso em alguma propriedade no interior, de repente, utilize isso de uma maneira
corriqueira, ou como eles conhecem, né, pela tradição, mas existem alguns métodos que você pode usar para aproveitar melhor, né, desde a extração do tratamento dele. Claro, Isso, claro. com certeza vocês ensinam aqui. Então, como é um mundo que o bambu vem junto, né? Você tem o desafio desde o plantio, a parte agronômica, que espécie, né? É a mais adequada, quanto produz, qual o espaçamento, a parte florestal. Aí depois, quando colher, a lua influencia, quanto Sim. tem amido, qual a espécie o caruncho ataca mais. Agora, tratamento de preservação eu vou fazer para que dure mais a estrutura que eu faça? Aí tem essa questão, né? Depois tem o desafio de engenharia civil, né? E arquitetura. Ele permite formas lindas e curvas e tudo mais. Mas ele é um tubo. E como que une um tubo no outro? Esse é um desafio de engenharia interessante, importante, né? Aí depois a resistência mecânica dessas coisas. Quanto que resiste a tração, a compressão, a flexão, a durabilidade e a resistência ao fogo. Posso fazer 2, 3 pisos? Como que é tudo isso? Tem equipamentos aqui para medir isso, Leonardo? Tem, alguma coisa tem, mas aí evoluindo vem os produtos de alta tecnologia. Então eu já estou falando em avião, já estou falando em carro, estou falando em hélices, em embarcações, prancha de surf. Tem os óleos, a parte química, tem fármacos impressionantes aí nessa planta. Flavonoides e por aí vai, né? Então, quer dizer, vem um pacote, né? Vem a engenharia de alimentos, né? Sim. O broto do bambu tem elementos raros ali, tipo selênio. É um alimento funcional, ou nutracênico, como o pessoal fala. Sabia que dá para extrair farinha do colmo de bambu e produzir cerveja, cookies, bolos e tudo mais, sem problema do glúten, né? Veja só, né? É um mundo que vem junto. Então a gente tem um passo pequeno, a gente é especializado num determinado ponto, mas quer fomentar a rede como um todo, né? Talvez exista alguma... Bom, quando se divulga mais, né, quando se tem um conhecimento maior sobre o que se pode fazer, o potencial que tem a planta, com certeza existe interesse também. Mas será que existe algum interesse econômico que, de repente, dificulta esse processo? Não, veja, recentemente o Paraná aprovou, através do meu compadre, né, inclusive, do deputado Gora, que propôs a lei da cultura do bambu no Paraná. Uhum. A gente já tem uma política aprovada pelo governo Dilma, ainda de 2011, que é a Lei Nacional do Bambu, que prevê, inclusive, financiamento, né, para plantio e tudo mais. Agora, no estado do Paraná, vem essa lei da cultura para que a gente pense a cadeia produtiva do bambu como um todo. Então, prevê centros de excelência, prevê comercialização, industrialização e assim por diante. Então, essa facilidade agora, o desafio é enorme em poder viabilizar uma cadeia produtiva como essa, porque o bambu é um elemento muito rico e que pode produzir muita riqueza, Sim. desde que todas as áreas comecem a conversar e produzir, né? E a universidade tem um papel importante, fundamental nisso, nessa disseminação, para trazer essas informações que hoje estão um pouco espalhadas e trazer de modo útil para o usuário, para o produtor e assim por diante. É isso que eu ia perguntar, porque se de repente alguém busca um financiamento para produzir, para plantar bambu, ele precisa de alguém que vá supervisionar, que vai orientar, mas existe alguma instituição, quem que é um especialista que vai lá ajudar o produtor desde o plantio até a colheita? Então, a gente está em falta nisso, né? Deveria ser, por exemplo... Pode até surgir uma faculdade para especialistas em bambu. Sim. Que junta, é interdisciplinar, né? Tem engenharia mecânica, tem engenharia civil, envolve muita coisa, né? Esse é o grande desafio, porque por isso ele é um desafio contemporâneo, né? Porque hoje todos os problemas contemporâneos são multidisciplinares, né? Agora, como fazer? Porque a gente gosta de pensar em caixinha, né? Pois é. E segmentar o conhecimento. E aí, com o desafio, fica tudo muito difícil. Então, nesse momento, o desafio que o bambu coloca é um desafio orgânico, é um desafio estrutural e multidisciplinar. E por isso é tão desafiador e legal esse problema. Você tem aqui, quem contigo faz esses estudos? Olha, na universidade aqui, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
a gente tem vários potenciais e esse estudo acontece há um bom tempo, mas fragmentado. Então a gente tem 2 vizinhos, um parceiro bem importante que é o professor Eleandro Brum, que está trabalhando na linha de floresta, né? Ele no programa de pós-graduação em engenharia florestal e no curso de floresta. E tem lá um plantio de 250, 260 toceiras de bambu gigante, com espaçamento controlado, adubação, produção de biomassa, tudo isso sendo levado em conta. Na Federal do Paraná também tem, com outra espécie, né? Em Curitiba tem o professor Celso Salamon, que desenvolve equipamentos para processamento de bambu com segurança. Equipamento hidráulico, ensaios rápidos e tudo mais. Também tem estudado há um bom tempo. Você consegue abrir ele de uma forma uniforme, assim? Tenta racionalizar... Ele racha, né? Tem os gomos, tem tudo isso. Tenta racionalizar isso e fazer de modo seguro, porque é muito fácil se acidentar também gravemente com equipamentos adaptados de qualquer jeito, né? Então, pensando essa escala industrial, né? Sim. E a gente tem outras pessoas, como o pessoal do PPGTE, o professor Eloy Casagrande, que é um incentivador inicial do uso do bambu, enquanto arranjos produtivos locais, a questão da discussão da sustentabilidade e tudo mais. O pessoal de construção civil lá em Curitiba também já tem estudado isso há um bom tempo. A professora Helena Umezawa, ela trabalhou com isso. Aqui em Pato Branco, a gente tem também na construção civil, na engenharia civil, a professora Paola, que tem trabalhado com bambu também, fazendo os testes e ensaios mecânicos, né? Até o próprio, hoje, diretor de ensino aqui, o professor Gustavo Lacerda, o Gustavo Lacerda tem trabalhado aí um pouco nesses ensaios aí do bambu e tudo mais. Mas existem outros professores e outros pesquisadores aí que têm ajudado a gente também nessa questão do uso do bambu. E aqui você tem um projeto que, de repente, os alunos possam participar? Sim, a gente já fez vários projetos aí de uso de bambu. Então, um projeto de extensão que ficou bem famoso, né? Era o Mateada Farroupilha, na Semana Farroupilha. Sim. Então, durante alguns anos, a gente construiu o galpão crioulo com o bambu, usando os alunos e tudo mais. Mas veja que é uma área da engenharia civil, né? Ainda não chega no núcleo duro da engenharia mecânica, que eu sou engenheiro mecânico, né? Mas agora a gente está com o desafio da Big Bike de bambu e do gerador eólico, usando blades ou lâminas de bambu para fazer a captura do vento. Então a Big Bike de bambu é um monumento de uma grande bike que tem 6 metros de comprimento por quase 3 de altura e que ela vai ser usada no Dia Mundial Sem Carro e a gente vai fazer toda ela de bambu, né? Para fazer o alerta para os modais diferenciais aí de transporte que o problema do carro, né? Onde que vai ser feito isso? A gente está fazendo aqui num projeto de extensão na UTFPR, mas vai fazer a demonstração lá na reitoria em Curitiba, lá no Dia Mundial Sem Carro, que é o 23 de setembro, né? Que é um projeto mundial aí. Agora, voltando à pergunta do que tem acontecido de bambu aqui na UTF, a gente criou uma disciplina optativa extensionista chamada Bambu na Engenharia, que a gente está trazendo esses diversos aspectos aí do uso do bambu para os nossos estudantes, né? Então a gente já teve um projeto assim. E tem um projeto também que é um projeto de ensino, que é o bambu como material de conhecimento ou de projeto básico para aprendizado de engenharia. Então a gente tem produzido vídeos no YouTube nessa lógica. Então tem o vídeo ensinando a fazer um banquinho de bambu, fazendo ripas de bambu, tratando o bambu, fazendo uso de broto para colheita, como que colhe o bambu lá na floresta, e a geodésica. Então tem alguns vídeos aí que a gente tem feito, e agora até está para sair um aí de estufa de bambu. Que veja, a estufa é algo extremamente importante aqui para a nossa região, a estufa agrícola, porque ela permite proteger as plantas aí no nosso inverno rigoroso,
as mudinhas proteger dos insetos e por aí vai. E o bambu é um elemento bem importante para a produção dessas estufas. E quando você faz o pé dela, você faz um tratamento diferente para ele não estragar, não apodrecer? Tem várias técnicas, né? Porque fogo, talvez? O bambu, em contato com o solo, ele vai pegar a umidade e vai apodrecer ali. Então a gente tem que tirar ele do solo. Então a gente pode usar estacas de madeira e a partir da estaca de madeira ou de metal, ou de polímero, ou de concreto, ele não vai direto na terra. partir o bambu. Sair dali, né? Então já sobe da umidade, some e a gente já tem uma boa solução. Maior. Mas tem várias técnicas aí. Agora, o grande desafio da estufa é o vento. Então, e o bambu, a gente fez os testes, ele resiste muito bem aos ventos aqui da região. Já temos estufas aí com mais de 4 anos de uso e estão lá intactas, íntegras e funcionando. E economiza muito dinheiro, né? Eu lembro de um poema do Walcott que eu estudei no mestrado. Ele dizia: os bambus se inclinam como cavalos laçados. Essa imagem que ele traz assim, né? Do Caribe. Então tem muito esse entendimento. Mas que legal, professor, muito bom. Você estava mostrando aqui antes, né, do teu projeto, que tem um estudo bem amplo sobre isso, que serve como disciplina aqui para os alunos que têm interesse também, mas uma aplicação mundial que se mostrou aqui, né, das planchas de surf, inclusive a curiosidade que o Santos Dumont usou bambu também para fazer um dos modelos. O Demoiselle é o segundo avião do Santos Dumont, é projetado em bambu e ele fazia com corda de piano. Mas ele pegou bambu lá da Europa? Não, trouxe do Brasil, provavelmente. Levou do Brasil. Verdade, eu não sei. Né? Aí já é outra coisa. Assim como nas caravelas de Pedro Álvares Cabral veio o bambu. Os portugueses foram um dos maiores responsáveis por disseminar bambu no mundo. Porque ele levava as estacas, chegava nos lugares onde ele estava aportando e cravava lá para fazer alguma coisa e ele brotava e fazia já, por exemplo. Então, tem um bambu chamado Bambusa vulgaris. Ele é vulgar porque aparece em todo lugar do mundo. Os portugueses ajudaram a levar muito. Então, no Brasil, originalmente não tinha o Bambusa vulgaris. Veio com a colonização. E hoje é uma planta disseminada mundo afora, naturalizada já no brasileira, né? Eu lembro que nos outros vídeos você fez também um reator para carvão, como é que chama? O ativo, né? Carvão ativado. Então, sim. Essa é uma das grandes utilidades também do bambu que pode usar na região, né? Então, olha só, eu comecei a estudar o bambu, né, pensando em piso, alto valor agregado no piso de bambu. Quanto custa 1 metro quadrado dele? É um valor bem legal, assim, né, para quem está produzindo. Para quem está pagando é difícil, porque é muito caro. E todo mundo quer fazer piso. Mas o desafio para fazer piso é que você exige uma infraestrutura industrial gigantesca. Como um estrado, assim? Piso laminado mesmo, né? Como se fosse... Mas aí você vai ter que cortar ele em pedaços prensar, menores. Desmonta ele, remonta com cola, prensa, gabaritar. E equipamentos de milhões de dólares. E volume de bambu gigantesco. Inviável no Brasil. Você não vai pegar a extensão dele inteira, assim, de 2 metros, para fazer ele não sustenta. Não, tem que segmentar, separar parte do colmo. É a cereja do bolo. Comecei estudando inviável. Cadeia produtiva, a partir daí não dá. Fica muito caro, não saiu. Aí vai demorar ainda a gente chegar nesse ponto, né? Já tem esforços aí. Agora, o carvão, pelo contrário, ele não é o ápice da pirâmide, ele é a base, é uma das coisas que viabiliza a cadeia produtiva. Então, quando você produz bambu, vai sobrar muito resíduo na floresta. Você vai usar uma parte nobre para isso, outra parte para aquilo, e assim por diante, mas vai sobrar muito resíduo. O que faz com o resíduo? Carvão. Agora, o carvão ele pode ser ativado, e o bambu é a planta que está mais próxima, talvez, do carvão ativado, sem precisar ativar ele quimicamente ou termicamente, que é um processo caro. Então, a gente consegue fazer um carvão quase ativo a custo muito baixo em reatores usando tambor de aço, que é uma lógica de o mínimo produto viável. Qual seria o mínimo processo viável para produzir carvão lá na propriedade rural?
é esse que a gente trabalhou e inclusive fez patente, aí disponibilizou para a comunidade. O reator São lá tambores fez... de reusado de petróleo, né? 200 litros, 40 litros. Então produz esse carvão, e esse carvão ele serve tanto para energia, se eu tiro ele antes, quanto para tratamento de água, esgoto, que é um problema seríssimo, saneamento hoje. Como que resolve saneamento aí em determinados lugares? O carvão ajuda. Então, o problema do saneamento não é só as fezes, o dejeto biológico, é a contaminação por agrotóxico. Você poderia colocar, por exemplo, na estação de tratamento da água ou já A Sanepar faz isso exatamente. Quando melhora o tratamento de água por decantação e filtragem, é que ela precisa tirar hormônio, tintas, fica tudo ali no corantes e agrotóxicos. Tem que usar carvão ativo, porque o carvão ativo ele retém por adsorção e afinidade eletroquímica as moléculas que estão passando por ali. E o carvão de bambu faz isso. De cada quanto tempo eles têm que trocar o bambu? Aí tem uma lógica, tem que testar, mas troca aí. No caso da Sanepar, eles colocam na forma de pó junto com líquido, na água, decanta e não precisa trocar. Certo. Mas num filtro, que você coloca uma camada ali, aí você precisaria trocar. Mas veja que interessante, o agronegócio é talvez um grande motor da economia brasileira. Por outro lado, ele envenena, e é o ônus da coisa, absurdamente o meio ambiente. Acaba com o solo, e isso acaba na água, e a gente acaba tomando essa água e tem a crise, a epidemia de câncer e de doença degenerativa. Então, o que acontece? Você coloca um carvão, você consegue melhorar a qualidade da tua água. Que não fica bom para o PIB, né? Se você tem um lugar lá com água potável, natural, uma floresta preservada e tal, isso não faz bem para o PIB. Mas se você começar a vender garrafa d'água, aí já aumenta, né? Então você pega e destrói lá a natureza e mexe com tudo isso. Tem essa lógica perversa, né? Que é o ônus e o bônus da coisa, né? Então, o ônus que a gente paga e socializa é essa poluição generalizada e difundida para todo mundo, para toda a sociedade. E o carvão vem ajudar isso. Mas, então, não só nesse tratamento de água, mas de ar, por exemplo. Quando você faz uma edificação nova, você vai usar muito material novo que está soltando muito material volátil, tipo tolueno, benzeno e outras coisas que estão nas tintas, nos vernizes, no gesso, na cola, que é usada no carpê e assim por diante. E mesmo cerâmicas e tal. Então, no Japão, o pessoal faz com carvão ativo de bambu um filtro para botar no ar-condicionado e tudo mais, que vai tratar esses gases. O metano, os gases de apodrecimento de substâncias. E aí você tem a síndrome do edifício doente. O carvão ajuda a tratar gases também, né? Ele absorve a umidade também? Absorve muito a umidade. A gente colocou o carvão na água aí para ver o potencial de absorção de umidade dele. É impressionante, né? E muito rapidamente. E ele armazena essa água e depois devolve lentamente para o solo. Só precisaria desse tratamento no reator, então não é uma coisa muito onerosa para fazer. Não. E aí essa capacidade de absorver a água, ela é boa para ser usada no solo. Sabe que o carvão no solo pode ser produzido aquele solo preto indígena. Não sei se você ouviu falar. É um solo altamente fértil. O pessoal quer saber por que é tão fértil. Porque tinha carvão lá. Então o carvão ele perde todo o hidrogênio quando é feito. Então as madeiras, o combustível, ele é um hidrocarboneto. Está cheio de hidrogênio e carvão e carbono. Na alta temperatura, o hidrogênio vai embora, fica só carbono. Então, o carbono, passou um elétron por ali, ele segura. Passou um elétron, ele segura, porque ele está sem elétron, sem hidrogênio, ele precisa de ligação. Então, essa é uma característica. E outra é que ele cede esse carbono lentamente para o solo. Então, sem o hidrogênio, o carvão ele vai ficar muito parecido com uma cerâmica e ele fica estável no solo por até 400 anos. Fazendo a função de abrigo para micro-organismo. Então, o carvão de bambu tem essa capacidade porque a área interna dele é muito alta.
pode chegar a 300 metros quadrados por grama de área superficial, que é uma área compatível com carvão ativo aí, né? Então essa propriedade permite que essa grande área superficial, que os micro-organismos que vão fixar nitrogênio na planta fiquem ali morando. Que esse é um grande problema do agrotóxico. Dá para recuperar áreas queimadas também? Degradação ambiental. Sem falar em outros aspectos da floresta de bambu em pé, que produzem muito serviço ambiental, proteção ao vento, encosta, diminui assoreamento, melhora a fertilidade do solo e por aí vai. Então, mas veja, o agrotóxico ele mata a microbiota do solo. Então, a fertilidade do solo brasileiro do soja vem do adubo químico colocado, que é carreado para a água rapidamente, nitrogênio e tal. Então, ele mesmo matou a maior parte dos micro-organismos. Então, uma forma de preservar com o carvão. Então, o carvão usado para substrato de plantas e para melhoria de solo. Então, veja, o camarada produz o carvão, usa o broto para comer. O colmo bom ele usa para construção civil, fazer a cerca, o chiqueiro, o galinheiro e outras coisas. Reduz custo. E o que sobrou produz carvão para tratar o esgoto dele, já não vai contaminar, não vai ter esse problema. A maior causa de doenças no Brasil, falta de saneamento, água contaminada. Então o carvão vem ajudar aí. E também na terra. Ele evita a melhoria da fertilidade da terra. Mas aí então você ele precisa fecha passar o ciclo. Tem que passar um arado em cima ou você só coloca na superfície? É como cal, porque o carvão você consegue facilmente transformar ele de pó até granulometria maior, né? Aí você vê como que vai incorporar isso. Então você pode passar como se fosse... Essa lógica é bem tranquila. Né? Então ele viabiliza a cadeia produtiva que a gente quer montar no futuro. E ela vem, tenha certeza, porque tem duas plantas que são as de reflorestamento mundial. Primeiro eucalipto e pinos. Pinos e eucalipto. São as duas plantas que evitam que você corte o cerrado, a Mata Atlântica e assim por diante, para a produção de madeira. Então você planta essa reflorestamento e usa eucalipto para energia, para madeira serrada, pinos basicamente para celulose e assim por diante. E sabe qual é a terceira planta? Bambu. Que vem mais crescendo em área florestal no mundo plantada, e ela tem vantagens em relação ao pinos e eucalipto. E ela tem assim uma perspectiva. E o Brasil tem tudo para ter uma grande plantios energéticos, plantios tudo mais de bambu. O eucalipto ele consome muita água, né? Seca as vertentes, tudo. Ele tem vários problemas aí. E também ele tem uma taxa que aos 7 anos eu colho o eucalipto, aos 14 e aos 21, que ele brota. O ciclo é muito grande. Não, e depois? O que sobra? Só toco. Quanto tá para destocar uma área de eucalipto depois? Como que faz? O bambu, não. O ciclo dele você pode ficar com 80 anos produzindo, 100 anos produzindo, colhendo a cada 3 anos. Depois que você estabeleceu, o retorno financeiro comparado com o eucalipto do bambu é maior. Produz mais biomassa com mais qualidade, sem precisar replantar e com baixa adubação, porque ele mesmo produz seu adubo. Eu estava pensando aqui, professor, dá para juntar a engenharia civil, mecânica, agronomia, todos esses professores que você citou aqui, já pensaram em montar um... Perfeitamente. A gente tem até um lugar legal aqui na UTF para fazer isso. Desenvolvimento regional. Está aí, né? Tá aí. A natureza, vocação da região aqui sudoeste do Paraná sempre foi florestal, né? Apesar de a gente já ter tirado aí quantos bilhões de metros cúbicos aqui, o professor Citilo mapeou 13 bilhões de metros cúbicos de araucária foram extraídos da região. Mas aqui, vizinha a nós, aí, Poçadas e Misiones, na Argentina, ainda tem essa floresta toda lá e tem muito bambu na região. Itaipu aqui quer reflorestar de bambu o entorno do lago ali com os bambus nativos, especialmente o guadua chacoensis, né? Que maravilha. E aí a gente tem uma comunidade tradicional que sabe usar o bambu há mais de 10 mil anos aqui na região do estado do Iguaçu, que são os indígenas, né? E se alguém tiver interesse maior de participar, de conhecer disso, eles podem vir aqui falar contigo ou de repente tem algum site que você publica alguma coisa, alguns artigos?
A gente tem feito tudo isso via universidade, os sites da universidade. Eu não abri nada assim. A gente até tem pensado em montar um blog aí, um site, alguma coisa sobre bambu. Mas tem a Associação Paranaense que está organizando. A gente participa lá da Associação Paranaense do Bambu, que está nesse esforço de organizar também essas informações. Santa Catarina já tem a associação funcionando há algumas décadas já, né? Então eles estão na frente da gente, né, em relação a isso. O Rio Grande do Sul tem um bom movimento com o bambu também. Já tinha planta de produção de celulose de bambu que fechou há 50 anos, né? Lá no Rio Grande. Mas que a celulose do bambu e o papel de bambu é um papel muito especial. Inclusive na China, o primeiro papel desenvolvido no mundo foi de bambu. E ele continua sendo usado até hoje. No Brasil, teve grandes plantios de bambu para celulose lá no Maranhão e em Pernambuco, com a Itapajé, que fechou hoje, mas é um papel que a fibra do bambu ela fica entre a do pinus e a do eucalipto. Uma é muito curta, uma é muito longa. A do bambu é uma intermediária, ele dá um bom papel craft para embalagens, tipo embalagem de cimento, filtro melita, essas coisas assim. Maravilhoso. Parabéns. Isso aí. Legal. Vamos dar uma visitada qualquer hora e fazer uns vídeos lá onde você trabalha. Valeu. Espero que as informações aí continuem cada vez mais, porque é importante e é papel da universidade trazer informação útil para que a população se aproprie aí e isso é um empoderamento da população quando tem informação útil que pode usar no dia a dia, agregando valor. E parabéns aí pelo projeto. Maravilha, eu que agradeço. E aqui já é simulada a mesma estufa. E aqui o Elementos Finitos fazendo isso. Aqui uma outra estufa que a gente construiu para o Casagrande, lá para óleo essencial. Os detalhes de fabricação aqui. Aqui tratamento, né, necessários aí para esse tratamento também, variações. Tratamento. Lâmina. Essa laminação a gente fez no torno, conseguiu tirar 2 metros, dá uma mesa aqui, né? E esse tipo de coisa abre produto para tipo skate, prancha de surf, ó, essa aí a gente fez. O compensado. Né? Você fez engenharia civil ou mecânica? Mecânica. Aqui, skate, esse skate aí a gente fez também. A gente fez esse reator, já melhorou bastante o carvão, tem vídeos aqui. E o tipo de carvão produzido serve para tratar água, ou jogar cheiro no ambiente, ou tratar ar-condicionado. Substrato para muda, porque ele absorve muita água, muito nutriente, você coloca água e nutriente na mudinha e pode mandar ele para o Nordeste. Ele vai aguentar. Essa aqui é uma outra lógica para a gente estar tentando fazer revestimento acústico. Ele tem propriedade acústica, então tem uma galera aí da vibrações, da elétrica.